Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara Schmorentz e estou sempre aqui para falar de literatura e escrita. Hoje o vídeo vai ser direcionado para estratégias de como escrever o seu livro, especificamente para aqueles que se interessam em desenvolver uma história de suspense e terror. Eu recebi algumas perguntas nas minhas outras redes sobre como elaborar exatamente um livro desse gênero e que tenha qualidade e que não caia no previsível e que consiga ser intrigante, fisgar o leitor, que não caia no clichê. Então eu decidi fazer esse vídeo para fornecer algumas estratégias que eu usei na elaboração dos meus livros, porque eu sempre abordo uma questão de suspense, algum terror nas minhas tramas. O livro em que eu mais explorei esse gênero foi a minha última publicação, que foi O Sopro da Brenha. Mas antes de ir para o vídeo, eu já dou aqueles meus avisos iniciais, que se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreva, ative os sininhos de notificações, deixa o seu like, porque o seu like me ajuda muito, me motiva, me ajuda a manter essa comunidade literária. Se for do seu interesse, me acompanhe também pelas redes sociais, porque lá frequentemente eu posto conteúdos relacionados à escrita, à literatura, à cultura no geral, além de estar sempre interagindo com vocês. Agora, vamos para o vídeo. Se você chegou aqui agora, eu tenho 2 vídeos em que eu também forneço algumas dicas de escrita, só que não especificamente no gênero de suspense. Eu fiz o vídeo 6 passos para escrever o seu romance e dicas preciosas de escrita. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, sugiro que você assista esses vídeos, que eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição do vídeo. Primeiramente, se você quer elaborar um livro de suspense, tenha a ideia fixa, ou seja, tenha a ideia bem esclarecida na sua cabeça. É importante que você saiba mais ou menos antes de iniciar o livro como a trama vai desenrolar. Aí você inclui elementos como mistério, como crime, como o perigo iminente. Aqui eu também faço uma observação. Não tenha medo de explorar os medos universais, que são aquele medo da traição, o medo da mudança, o medo do desconhecido, o medo do risco de vida. Então, explore esses medos universais e os trabalhe bem, porque algumas pessoas pensam que explorando esses temas, que explorando esses tipos de receios, elas vão acabar caindo no que a gente considera, no que a gente acha clichê. Mas se você trabalhar bem esses elementos, você vai criar sim um suspense de qualidade. Para elaborar um livro de suspense é muito importante que os seus personagens sejam cativantes. Então explore bastante a personalidade deles, pelo menos ou do protagonista ou de mais outros 2 personagens, mas explore bem essa personalidade, explore bem a maneira como eles veem o mundo, como eles encaram alguns fatos da realidade. Explore bem a psique desses personagens. Quando você explora essa questão psíquica, você vai atrair mais leitores e os leitores vão se identificar com os personagens ou então vão nutrir uma certa empatia por eles. Os leitores vão se conectar emocionalmente com esses personagens e quando eles se conectam, eles acabam se inserindo mais na trama, se inserindo mais nessa história, porque eles começam a ver como eles agiriam ou pensariam diante daquela situação. E também isso deixa o leitor mais curioso para avançar as páginas, para ver o que vai acontecer no próximo capítulo. Também vai suspeitar de alguns outros personagens, né? Vai ter mais alguns suspeitos. Então, explore bem a personalidade dos seus protagonistas. Outra estratégia mais delicada, digamos assim, que é manter as informações controladas. Dê ao leitor pistas ao longo da história, mas não entregue tudo de uma vez. Seja cauteloso nessa questão, inclusive implante algumas pistas falsas para que a pessoa que está lendo se confunde um pouco e crie intermináveis teorias. Guarde os segredos
segredos estratégicos. Isso vai aumentar a curiosidade, consequentemente, o suspense. As revelações precisam ser coerentes e bem estruturadas. Outra abordagem muito importante é criar uma atmosfera adequada. Descreva bem o ambiente. Utilize metáforas para criar aquela sensação de tensão. E nessas descrições, procure explorar o clima, os sons e as cores. Todos esses fatores são essenciais para conferir à sua história aquela atmosfera de suspense. Outra dica muito importante que faz a diferença num suspense de qualidade é o uso dos chamados cliffhangers. Mas, afinal, o que é cliffhangers? Sabe quando você está assistindo uma série e o final do episódio te deixa curioso e ansioso para assistir o próximo episódio? Assim, as pessoas vão maratonando as séries. Isso também vale para quem acompanha novela. Isso é o cliffhanger. O mesmo vale para livros de suspense. Então, quando você estiver escrevendo o capítulo, procure no final dele revelar algum segredo ou revelar alguma hipótese, ou então coloque algum personagem assim inacreditável ou que você pouco explorou, ou então aquele personagem que está sempre próximo, que está por aí como um possível suspeito. Isso vai deixar a pessoa querer ler o seu livro num dia, ou então ficar aguardando a oportunidade que ela vai ter de pegar o seu livro para ler novamente. Essa técnica de revelar uma parte obscura da personalidade de um dos personagens fez muito sucesso quando eu apliquei. Então, assim, eu acho que é uma das chaves. Ou então, mais pro final do capítulo, você cria uma circunstância em que todas as provas que o personagem tem meio que são invalidadas, meio que aparece outra coisa surpreendente que faz ele questionar a forma como ele estava lidando com esse caso, a forma como ele estava olhando para as coisas. Isso também é muito interessante. Por último, não menos importante, se você está interessado em escrever um livro do gênero de suspense, procure ler outros autores que exploram esse tema. Com essas leituras, você pode ter ideias valiosíssimas. Então, estude como aqueles autores construíram seus personagens, como eles construíram a história, os elementos que eles usaram. Isso vai ser de grande ajuda. E vocês, quais os livros de suspense preferidos? Você costuma ler esse gênero? Você tem interesse em escrever um livro de suspense? Me conte aqui o que você acha acerca desse tema, porque eu adoro saber a opinião de vocês. Se você quiser também sugestões de escrita para outros gêneros, me avise aqui também. Eu adoro quando vocês me mandam sugestões. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar a elaborar ou a dar os passos iniciais da sua história de suspense. Se você quiser, comente também se essas dicas te ajudam, te ajudaram, ou se você já usou essas dicas, como é que foi essa sua experiência. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Vou frisar novamente que se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixa o seu like, porque tudo isso é muito importante para mim. Se você quiser também, me siga nas redes sociais, porque lá você vai ver com mais frequências esses conteúdos específicos de literatura e de escrita. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana e até o próximo vídeo.